E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre o mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos montar uma carteira de até R$ 5.000 na prática, uma carteira diversificada, segura e rentável. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram há alguns dias atrás e 30% responderam que não sabem diversificar uma carteira, muitos não sabem nem comprar ações e a maioria diz que não sabe como que faz a combinação desses três fatores: diversificação, rentabilidade e segurança. Então a gente vai fazer isso aqui na prática com uma carteira de até R$ 5.000, atendendo aí a pedidos dessas pessoas que responderam essa pesquisa que eu fiz lá no Instagram há alguns dias atrás. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tá passando aí, manda sua sugestão de novos vídeos por lá. Então já queria que você compartilhasse esse vídeo com aquele seu amigo que está começando os investimentos agora, ou para aquele seu amigo que só está estudando, mas ainda não deu os primeiros passos, porque esse vídeo vai ser de extrema importância. Afinal de contas, tem muita gente nova chegando para a Bolsa e esse tipo de conteúdo ajuda muito para que as pessoas não cometam erros. E geralmente são erros simples, erros bobos, que acabam fazendo com que o investidor iniciante tome aí prejuízos que poderiam ser evitados se ele tivesse simplesmente seguido alguns conceitos básicos. E é isso que a gente vai mostrar aqui na prática, ali na tela do meu computador, para que vocês entendam como montar uma carteira aí com pouco dinheiro. Não se preocupe se você não tem R$ 5.000, tá? O conceito é o mesmo para que você também possa fazer isso até com menos de R$ 5.000, com muito menos do que isso. Então fica nesse vídeo que você vai entender como é que funciona e você vai dar seus primeiros passos aí com segurança no mercado de ações, tá pessoal? Lembrando que aqui vai ser uma carteira de ações, tá bom? Bom, então o primeiro ponto importante aqui para a gente pesar numa carteira rentável, diversificada e segura é começar então diversificando nossos ativos, tá? E aqui é muito importante que você não confunda diversificação com pulverização. É aí que muita gente já começa errando. Diversificar no mercado de ações é o quê? É você comprar diferentes setores. Não adianta você comprar todas as empresas de um único setor, tá? Desse jeito você não está diversificando, então você tem que diversificar setores. E o segundo ponto muito importante é você aliar essa diversificação com segurança, né? A gente tem que proteger a nossa carteira e para isso nós precisamos escolher ativos sólidos, consolidados e que distribuem os seus rendimentos em forma de dividendos, tá? Então isso aí é a base aí da nossa carteira para que a gente possa dar um passo adiante para a gente buscar aí o terceiro ponto, que é a rentabilidade, e eu vou explicar isso aqui no decorrer do vídeo passo a passo para vocês, tá bom? É só me acompanhar que vocês vão entender. Então basicamente a gente já começa com o simples, tá pessoal? Faz o simples que não tem erro, tá? No mercado de ações é o simples que dá certo, é o simples que funciona. Então nós já estamos aqui na tela do nosso computador, já estamos aqui com o nosso saldo em conta, e a primeira ação que eu escolhi para a gente poder adicionar aqui na nossa carteira de ações é o Banco Itaú. Poderia também simplesmente ser Itaúsa? Sim, poderia. Poderia ser Bradesco? Poderia. Poderia ser Banco do Brasil? Sim, poderia. A questão aqui é o setor, né? A gente colocar aqui um setor forte e que entrega lucros aos acionistas. No meu caso aqui, eu vou colocar o Banco Itaú, tá bom? Mas em geral, os bancões estão com preço atrativo, pagam bons dividendos, é um modelo de negócio simples para qualquer pessoa entender, tá? Então isso é muito importante, você entender como que a empresa que você está investindo ganha dinheiro. Então no nosso raciocínio aqui, os bancos são necessários, então não tem como a gente ter uma carteira defensiva e segura sem contar com um desses ativos aí no nosso portfólio de ações. Então aqui nós vamos comprar então cerca de R$ 1.000 em ações do Banco Itaú, vai dar um total de 38 ativos, 38 ações a R$ 26,61 cada. Então adicionamos então o setor bancário e agora vamos para o próximo setor para a gente continuar diversificando aqui a nossa carteira. E o próximo setor que eu escolhi aqui para compor a parte defensiva da nossa carteira é o setor de saneamento. E por que o saneamento? Basicamente é porque não existe progresso sem saneamento. Você já deve ter observado aí na sua cidade, aí no seu bairro, sempre que surge, por exemplo, um loteamento novo, um condomínio novo, o que chega primeiro lá? É o saneamento, não é verdade? Então esse é um setor que faz parte aí da infraestrutura de qualquer cidade, de qualquer economia, de qualquer nação. O saneamento tem que estar lá presente e essa é uma demanda que só tende a aumentar. E se essa demanda aumenta,
os lucros aumentam e isso, consequentemente, é bom para os acionistas. E nesse setor aqui nós vamos colocar as ações de Sanepar. E por que Sanepar? Dentre as empresas de saneamento que nós temos listadas na Bolsa, no meu entendimento, Sanepar é a que tem os melhores fundamentos, tá pessoal? Lembrando que eu vou deixar mais informações sobre todas as empresas que eu estou mencionando aqui na descrição para que você conheça o modelo de negócio de cada uma, porque como eu disse, é importantíssimo você entrar numa empresa, investir numa empresa sabendo qual é o modelo de negócio, tá? Não adianta você comprar uma empresa que você nem sabe como que ela ganha dinheiro, tá? Isso é muito importante e esse é um erro que você não pode cometer na hora de montar a sua carteira de ações. Então aqui nós vamos comprar também cerca de R$1.000 em ações de Sanepar. Vou comprar aqui a SAPR 11, 33 ações a R$30,62 cada. Então nós já estamos aí com 2 setores na nossa carteira: banco, saneamento. Vamos adicionar agora o terceiro setor para a gente compor a parte defensiva da nossa carteira. E o terceiro setor, talvez você já está até imaginando qual é o setor elétrico. Da mesma forma que o setor de saneamento é importante para o desenvolvimento, é importante para o crescimento, o setor elétrico também é fundamental. Não tem progresso sem eletricidade, correto? Qualquer modelo de negócio novo que for surgir, empreendimento, uma empresa, um bairro, uma rua, uma cidade, ela depende de energia, não tem jeito. Então, a energia elétrica é algo que vai nos acompanhar aí muito provavelmente para o resto da vida. E aqui eu deixo uma dica para vocês, tá? O setor elétrico, quando vocês forem analisar, forem escolher as empresas, deem preferência para o setor de transmissão, tá? As transmissoras de energia são mais seguras, tá bom? Por que eu falo isso, são mais seguras? Porque elas não têm o risco de uma escassez, por exemplo, que é o caso aí das geradoras, e elas não têm um risco também de inadimplência, que é o caso das distribuidoras. Então dê preferência para analisar as transmissoras, tá? E hoje no mercado nós temos algumas transmissoras aí bem conhecidas, né? A gente tem Taesa, Alupar, Transmissão Paulista. Então no nosso exemplo aqui, vamos comprar também cerca de R$1.000 em Taesa. 36 ações a R$ 28,16 cada ação. Então até aqui a gente defendeu muito bem a nossa carteira, né? A gente fez aí uma linha defensiva bem interessante. Banco, saneamento e transmissoras de energia, né? Transmissão de energia, que são setores defensivos, setores necessários para a economia, para o desenvolvimento. Então o terceiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês já entra aqui para a nossa carteira, a rentabilidade. Tá? A gente já começa a colocar a nossa carteira rentável, porque esse setor é um setor bom pagador de dividendos. Os 3 setores, né? Saneamento, banco e elétricas, pagam bons dividendos. Vou até deixar mais informações sobre dividendos aqui na descrição para a gente não alongar muito o vídeo. Então já começamos aí com rentabilidade na nossa carteira, mas a gente vai tentar fazer um upgrade um pouco maior nessa rentabilidade, porque agora nós vamos passar para o meio campo, tá? Vamos chamar assim essa parte da nossa carteira, né? O nosso meio de campo. A gente vai colocar aqui agora novas ações, vamos nos expor menos em valor financeiro, mas vamos nos expor mais em relação ao risco, tá? Mas vamos tentar mesclar aqui um pouco de risco com segurança também. No nosso meio de campo, então, vamos adicionar 2 ativos. Aqui a gente já tem que ser um pouco mais criativo, né? Adicionar um pouco mais de resiliência e não perder a característica defensiva da nossa carteira. Então o primeiro ativo aqui para compor o nosso meio campo aqui da nossa carteira, vou adicionar aqui o setor de logística, o setor de infraestrutura, que é um setor muito importante também para o crescimento do nosso país, para a retomada da nossa economia, uma vez que não existe desenvolvimento sem logística. Não existe crescimento sem infraestrutura. Então é um setor essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Tudo passa pela logística, não tem jeito. Então na nossa carteira aqui a gente vai colocar a Cosan Logística. Código de negociação RLOG3. Vamos comprar então 36 ações, cerca de R$700. E aqui, né, como eu disse, a gente já começa a diminuir as nossas posições. E aí eu já venho com o segundo papel aqui para compor o nosso meio campo. E aí eu vou colocar o setor de construção civil. Esse é um setor que, na minha opinião, né, teve o seu desenvolvimento atrasado, né, por decorrência aí do coronavírus, mas é um setor que eu acredito que nos próximos meses vai retomar, vai engrenar. Eu acho que 2021 vai se dar muito bem aí esse setor de construção civil, uma vez que os lançamentos têm
se retomado, tá? Eles têm dado as caras aí, né? As construtoras já têm anunciado aí novos lançamentos para os próximos meses, então o setor volta a ficar aquecido. Então eu acredito aí nessa resiliência aí desse setor para os próximos meses, e a gente não perde também a característica defensiva, uma vez que o setor imobiliário também tem suas características defensivas, né? Algumas empresas pagam bons dividendos e são bastante consolidadas aí no mercado. E aqui para a nossa carteira de R$5.000, vou colocar as ações de Mitre. Vamos comprar 45 ações a R$15,53 cada. Aí, pessoal, nesse setor então do nosso meio campo, né, como eu estou chamando aqui a nossa carteira, essa parte aqui da nossa carteira, a gente adicionou então um pouco de agressividade sem abrir mão da característica defensiva da nossa carteira. Tá? A gente colocou R-Log, colocamos Mitre, que é uma empresa recém-chegada na bolsa, então ela está com dinheiro em caixa. Poderíamos ter colocado outra construtora? Sim, poderíamos ter colocado Cyrela, por exemplo. Não coloquei porque eu já tenho Cyrela na carteira. Quem me segue aí já sabe, né? Inclusive vou deixar minha carteira completa aí para vocês conferirem. Ou talvez, né, a gente poderia também ter feito totalmente diferente aqui o nosso meio campo do que a gente fez agora, né? No lugar de construção civil, a gente poderia ter colocado uma varejista do e-commerce, por exemplo, né? Poderia ser uma Magazine Luiza, até mesmo uma Lojas Americanas. Não teria problema nenhum, né? A gente estaria também com uma carteira aí dentro do nosso critério de segurança, rentabilidade e diversificação. Seria interessante também esses papéis aqui na nossa carteira. Então, chegando até aqui, nós estamos aí com cerca de R$560 em conta para a gente poder finalizar a nossa carteira com mais um ativo. E aqui, né, eu dou um espaço aqui para um risco um pouco maior, né? Vamos adicionar um ativo mais arriscado para a gente poder nos expor um pouquinho aí a um risco-retorno aí, talvez no curto prazo ou até no médio prazo. A ideia aqui é um ativo com potencial de boa valorização. E aí a gente tem alguns nomes em mente, né, que poderiam se encaixar muito bem aqui nessa posição da nossa carteira, né? Poderia ser uma Vivara, uma Via Varejo ou até mesmo JHSF, né? Não vou colocar porque a gente já colocou construtora na carteira. Então eu vou de Via Varejo, vou usar todo o resto da nossa grana para comprar Via Varejo. Mas você, caso essa seja a sua realidade, né, você poderia usar só a metade dessa grana que está restando, comprar esse papel mais exposto ao risco, mas com potencial de valorização, e deixar uma grana na corretora para você ir balanceando sua carteira no decorrer dos próximos pregões, tá? No caso aqui eu comprei Via Varejo, eu acredito que os papéis vão fazer uma correção, deve voltar para casa dos R$18, R$19, e eu vou seguir com meus aportes, tá? Eu pretendo ingressar Via Varejo novamente na minha carteira. Essa é a terceira vez que eu entro nos papéis, mas se a sua realidade estiver dentro dessa que eu estou mostrando aqui, você investindo com pouca grana, então é sempre bom você deixar um pouquinho de dinheiro para você fazer calibragens aí na sua carteira nos próximos pregões, tá? Ou até mesmo usar esse dinheiro para você colocar nas suas ações defensivas, tá? Que as ações defensivas que a gente usou lá no início desse vídeo que são as que vão segurar a sua carteira, as que vão te garantir no longo prazo, tá? E aí geralmente quando eu obtenho algum lucro já considerável, né? Sempre que eu coloco uma ação mais arriscada, ela tem um lucro que para mim já está interessante, eu executo aquela posição e aporto nas minhas ações de longo prazo. E agora vamos às dicas finais, as dicas principais, tá? Atenção aqui, porque é nessa parte que você não pode errar, senão sua estratégia cai por terra, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque esse é o erro da maioria que está chegando agora no mercado. Vocês estão vendo aí então como que ficou a nossa carteira. Qualquer coisa você pausa o vídeo aí para você ver algum detalhe a mais, né? Quanto que a gente gastou, como que ficou dividido aí as nossas posições. Mas eu quero que você preste atenção em mim aqui agora, porque o que eu vou falar aqui é de extrema importância. A gente acabou de montar então a nossa carteira. Adicionamos aí 6 ativos, na minha opinião, para um iniciante tá ótimo, né? De 5 a 10 ativos é o ideal. Mas e se eu falar para vocês que só isso não basta? Faltou aqui um ponto principal. O mais importante de tudo está faltando aqui. E só isso não é suficiente. E para te falar isso, eu te faço uma pergunta. Como que está a sua reserva de emergência? Porque no meu entendimento, se você tem R$5.000 para investir, você tem que ter outros R$5.000 em reserva de emergência. Isso é muito importante, tá, pessoal? Muita gente ignora completamente essa questão. E isso me preocupa muito, porque dos 30% que me responderam lá no Instagram, eu fui conversar com alguns,
Muita gente não sabe o que é reserva de emergência, não sabe a importância dela numa carteira. Então, se você não tem uma reserva de emergência, a sua carteira não está segura. A sua estratégia cai por terra na primeira crise que aparecer. Sabe por quê? Porque aí você vai ter que vender seus ativos. Igual aconteceu agora, né, com a crise do coronavírus. Muita gente perdeu dinheiro porque investiu mais do que devia. Nós vimos aí o preço das ações despencar e muita gente perdeu o emprego. E quem tinha comprado tudo em ações teve que vender no prejuízo e hoje muito provavelmente está aí achando que o mercado financeiro não é para ele, achando que o mercado financeiro é uma loteria, achando que o mercado financeiro é cassino, ou seja, não tem nada a ver, simplesmente por um erro amador, um erro bobo que poderia ter sido evitado. Então lembre-se disso, pessoal, não existe uma carteira de investimento segura sem reserva de emergência, não existe. Então conta para mim aqui embaixo. Como que está a sua carteira hoje? Deu para você entender? Você é iniciante? Você compreendeu aí os conceitos básicos de uma carteira protegida, diversificada, rentável? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, me segue no Instagram, me manda lá também. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido um pouco do que eu falei aqui, que eu possa ter conseguido ajudar vocês aí a dar aí os próximos passos aqui no mercado financeiro. E em breve, né, a qualquer momento eu estou de volta aqui no canal para trazer mais conteúdos aqui para vocês relacionados a esse assunto, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!